Bom dia, que Deus nos abençoe. Tenhamos todos hoje aqui um encontro que possa ser bastante agradável, prazeroso, mas que seja, acima de tudo, proveitoso para cada um de nós. Nossa proposta para essa oportunidade aqui é falarmos um pouquinho sobre o caráter da revelação espírita. Esse aí é o título do primeiro capítulo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Este livro, como eu acabei de fazer agora, nós costumamos chamar apenas de A Gênese, por economia. Mas, na verdade, o título do livro é A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Ele se propõe a tratar desses três assuntos. Portanto, ele não se resume ao tema da criação, que seria o caso da Gênese. É um dos temas do livro. Mas ele vai tratar também acerca dos milagres do Evangelho, vai tratar também acerca das predições, das profecias, das previsões que ali constam. Logo na sua introdução, o Kardec já explica isso. Esse título, veja só, normalmente o pessoal destaca mais a palavra Gênese. Então vocês vejam lá em cima, a Gênese, mas lá em letras menores, os milagres e as previsões, segundo o Espiritismo. Então, tem por objeto o estudo dos três pontos, até agora diversamente interpretados e comentados. A Gênese, os milagres e as predições, em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. E ele vai também aqui explicar o porquê dele haver inserido esse primeiro tema, esse primeiro capítulo, o caráter da revelação espírita, que aqui aparece como caracteres da revelação espírita. Em algumas traduções aparece assim, mas o correto é o caráter da revelação espírita. Ele vai dizer o porquê de haver inserido, logo no início, um capítulo que aparentemente nada tem a ver com os três temas propostos para o livro. Então ele diz assim: antes de entrarmos em matéria, pareceu-nos necessário definir claramente os papéis. Notem como isso é importante. Os papéis respectivos dos espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina. Essas considerações preliminares, que a livram de toda ideia de misticismo, fazem objeto do primeiro capítulo, intitulado Caráter, esquece aí o caracteres, né? Vamos usar a palavra correta, caráter da revelação espírita. Pedimos séria atenção para esse ponto, porque de certo ponto está aí o nó da questão. Um outro ponto muito interessante para que nós destaquemos, que o Kardec faz questão de destacar, primeiro situar o papel dos espíritos, o papel do homem na estruturação da doutrina. Depois, ele vai falar sobre a importância da generalidade e da concordância do ensino dos espíritos na estruturação dos princípios doutrinários. Então, seria mais ou menos isto: generalidade e concordância no ensino. Ou seja, não é a doutrina de um espírito, não é a opinião de um espírito, é a opinião concordante, coletiva dos espíritos superiores. Esse é o caráter essencial da doutrina, a condição mesma da sua existência. A força do espiritismo, a autoridade da doutrina espírita,
está fundamentada nisso. Não é a opinião de uma pessoa, não é a opinião de um espírito. Ela é resultante do ensino coletivo e concordante dos espíritos. De onde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Será uma simples opinião isolada, da qual não pode o Espiritismo assumir a responsabilidade. E vejam o que ele vai dizer mais aqui. Para que a doutrina mudasse, para que o Espiritismo mudasse, seria necessário que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse um dia dizer o contrário do que dissera. Não é um espírito publicar um livro dizendo isso ou aquilo, contrariando aquilo que está na codificação espírita. Isso não tem o menor valor. É sempre muito importante que nós estejamos atentos a isso, que nós nos compenetremos bem disso, porque existem centenas de livros dentro da bibliografia, da vastíssima bibliografia espírita. E nós temos que ter em mente que esses livros expressam a opinião dos seus autores. Nada mais do que isso. Todo mundo tem direito à opinião. Homens e espíritos. Todos têm direito à opinião. O importante é que nós estejamos compenetrados disso que o Kardec alertava na época. Pois que ela tem a sua fonte de origem no ensino dos espíritos, para que sucumbisse, seria necessário que os espíritos deixassem de existir. É também o que fará que prevaleça sobre os sistemas pessoais. Prevaleça sobre os sistemas pessoais. Que um espírito vem trazer, que um autor propõe. Sistemas pessoais, cujas raízes não se encontram por toda parte, como com elas se dá. Aquilo que ele consolidou, que está aí, é fruto do ensino coletivo e concordante dos espíritos superiores. Para mudar isso, seria necessário que todos os espíritos viessem aqui dizer o contrário daquilo que eles disseram. No início, então, desse capítulo, ele faz algumas interrogações, coloca algumas perguntas e depois ele vai respondê-las. Nós aqui, evidentemente, não temos tempo para tratar de tudo isso. Eu só vou mostrar quais são essas perguntas, obviamente com a intenção de fazer uma provocação, de estimular aí a leitura, o estudo, né? Porque vale dizer uma coisa acerca desse capítulo, desse primeiro capítulo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Quem estudar, quem ler e estudar esse primeiro capítulo desse livro, é quase como fazer um curso completo de Espiritismo. Você vai ver praticamente a estruturação doutrinária ali colocada, da forma simples, fácil, objetiva e profunda, como era característica de Allan Kardec. Então ele coloca essas questões. Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Em caso positivo, qual o caráter dessa revelação? Em que se baseia a sua autenticidade? A quem ela foi feita, essa revelação, e de que maneira? É a doutrina espírita uma revelação no sentido teológico da palavra? Ou por outra, ela é no seu todo o produto do ensino oculto vindo do alto? É absoluta ou é suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria por efeito impedi-los de fazer uso das suas faculdades, pois que lhes pouparia o trabalho da investigação? Qual a autoridade do ensino dos espíritos, se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Porque é óbvio, os espíritos fazem parte da humanidade.
Qual a utilidade da moral que eles pregam, se essa moral não é diferente da moral do Cristo, já conhecida? Quais as verdades novas que eles nos trazem? Precisará o homem de uma revelação? E não poderá achar em si mesmo, em sua consciência, tudo quanto é necessário para se conduzir na vida? Essas questões todas, é óbvio, para tratar de tudo isso nós teríamos que ficar algumas horas examinando tema por tema. Não é o nosso propósito, e nem caberia aqui numa oportunidade tão rápida quanto esta. Ele vai começar então por perguntar assim, o que é revelação? E aqui ele vai fazer alguns comentários. A palavra, obviamente, todo mundo sabe, vem do latim, revelare. E seria, ao pé da letra, seria descobrir, tirar o véu, mostrar aquilo que está oculto, de uma maneira geral. Revelar aquilo que é desconhecido, tornar conhecido aquilo que é desconhecido. Isso é revelação. Agora, para que uma revelação seja de fato uma revelação, é preciso que ela seja verdadeira. Se você vai contar alguma coisa para alguém, que se alguém ainda não sabe, isso é uma revelação. Tá, mas se você vai contar uma coisa que não é verdadeira, então não é uma revelação, porque não é uma verdade. É preciso que seja verdadeira. Então, o caráter essencial de qualquer revelação é essencialmente a verdade. Ela tem que ser a expressão da verdade. As revelações normalmente têm um caráter pessoal, científico ou divino, né? Ele vai enquadrar ao longo dessa exposição onde se situa e como se situa a doutrina espírita dentro desse processo. Ela tem em si um caráter de revelação divina, porque a origem dela é divina, é providencial, ela nasceu de uma determinação divina, a iniciativa é dos espíritos, que em nome de Deus vem trazê-la, mas o processo de estruturação, de análise, de comparação, de conclusões, de elaboração é do homem. E o método utilizado é científico, porque parte da experimentação, da investigação. Então, por exemplo, o espiritismo não surge de ideias preconcebidas. O Kardec sentou-se lá, pensou, bom, deve existir o espírito faz isso, faz aquilo, deve existir um perispírito que funciona assim, assim, assado, e depois sair perguntando aos espíritos para que eles viessem confirmar isso. Não, o contrário. A teoria vem posteriormente explicar os fatos. Primeiro, a experimentação, a observação, os fatos sendo colocados diante do olhar do homem, para que o homem possa observá-los, analisá-los, compará-los, receber as informações, fazer toda essa análise, toda essa crítica, de elaborar conclusões, organizar e construir uma estrutura doutrinária. Então, o espiritismo se situa com um caráter de revelação divina e científica. Normalmente, as revelações ao longo do tempo, elas são dadas através de profetas, de missionários, supostamente portadores da inspiração divina, e muitas vezes foram mesmo, de outras vezes apenas se deram como tal, sem que fossem, né? Esses missionários, muitas vezes, na estrutura de tudo aquilo que trouxeram, havia uma parte que era de origem divina e outra parte que era de origem totalmente humana, própria para a época. Peguemos o exemplo de Moisés. Há, indubitavelmente, na revelação de Moisés, um caráter divino. Se nós pegarmos informações como a do Deus único, o decálogo que foi estabelecido no Sinai, isso são coisas de todos os tempos, são verdades eternas, que jamais serão derrubadas. Mas, ao mesmo tempo, se nós estudarmos atentamente toda a estrutura da lei de Moisés,
tal qual ela nos é apresentada nos primeiros 5 livros bíblicos do Velho Testamento, nós vamos verificar que uma grande parte de toda aquela legislação estabelecida por ele era de caráter transitório, temporal, disciplinar, apropriada às necessidades da época, e que hoje não teriam a menor condição de serem aplicadas, né? Vamos passar rapidamente por essas questões. Essa afirmação do Kardec aqui, o caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. É aquilo que foi verdade ontem, é verdade hoje e continuará sendo verdade eternamente. As leis de Deus são eternas e são imutáveis, porque elas são perfeitas. Toda revelação eivada de erros, eivada quer dizer manchada, que contém erros, ou sujeita à modificação, não pode emanar de Deus. Então, a revelação espírita, como eu já adiantei, tem esse duplo caráter, científico e divino. Divino por quê? O seu aparecimento foi providencial. Não foi o resultado da iniciativa do desígnio premeditado do homem. Científica por quê? Porque o ensinamento não constitui privilégio de nenhum indivíduo, não é uma coisa pessoal. Espíritos oferecem elementos de observação e de estudo, o homem analisa, questiona, compara, constrói conclusões, como já expliquei antes. Em síntese, o que caracteriza a revelação espírita é que a sua origem é divina, a iniciativa pertence aos espíritos e a sua elaboração é resultado do trabalho do homem. Então, ele afirma isso categoricamente. O Espiritismo não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Aquilo que eu disse antes. Ele não sentou lá e pensou, bom, isso tudo que está acontecendo aí são espíritos. Não, foram os espíritos que vieram dizer que eram eles, a partir da observação dos fatos. Isso tudo é intervenção de espíritos. Também não, isso ficou constatado pela observação. Deve existir um corpo intermediário que deve se chamar perispírito. Não é fruto da imaginação, não é uma teoria pré-concebida. Isso tudo foi surgindo através da revelação, foi sendo construído através da observação, da experimentação, das comunicações, da análise, da comparação. Deve existir reencarnação. Não, o Espiritismo não adotou a ideia da reencarnação porque achou bonita. Não, foram os espíritos que vieram trazê-la. Ou qualquer outro princípio que esteja estabelecido na doutrina. No livro O que é o Espiritismo, de 1859, nós temos uma excelente definição para o Espiritismo, respondendo exatamente ao título do livro. O que é o Espiritismo? Vamos lá. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência de observação e doutrina filosófica. Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Definição resumida. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Natureza, o que é o espírito? De onde vem? Para onde vão? Como se relaciona com os homens? E todas as consequências morais que dimanam disso. Então, essa é a definição sucinta. Resumidamente, do ponto de vista pelo menos espírita, nós tivemos aqui 3 revelações importantes aqui na Terra ao longo da nossa história. A primeira teria surgido então com Moisés. Quem estudou o Evangelho segundo o Espiritismo vai se recordar que logo no primeiro capítulo, intitulado Não Vim Destruir a Lei, Allan Kardec trata exatamente dessa questão. Então,
Primeira revelação teria sido trazida por Moisés, que trouxe informações como, por exemplo, do Deus único, promulgou a lei do Sinai, ou seja, o Decálogo, lançou os fundamentos da verdadeira fé e foi um legislador que trouxe procedimentos apropriados à sua época. Segunda revelação, o Cristo, indubitavelmente. O que é que Jesus fez? Resumidamente, tomou da lei de Moisés a parte que era eterna e divina. Rejeitou o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana. E ele o que fez mais? Ajuntou a revelação da vida futura, que não havia sido tratada lá, na primeira revelação. E a parte mais importante da revelação do Cristo é o ponto de vista inteiramente novo pelo qual ele faz encarar a divindade. Então, vejam que coisa interessante. Antes da gente entrar nessa questão do Espiritismo, por isso que eu disse que a leitura desse capítulo aqui é algo muito interessante e proporciona informações fantásticas. Aqui, a respeito dessa questão, do ponto de vista sob o qual Jesus veio apresentar Deus, que era inteiramente diferente do Deus apresentado por Moisés, vejam algumas informações que o Kardec coloca aqui. Não é mais o Deus terrível, zeloso e vingativo de Moisés. O Deus cruel e impiedoso que rega a terra com sangue humano, que ordena o massacre e extermínio dos povos, sem exceção de mulheres, crianças e velhos, que castiga aqueles que poupam as suas vítimas, que é muito interessante, mas o rei, se não me falha a memória, o rei Davi foi severamente castigado por Deus, porque ele perdoou um inimigo, e não era para perdoar, era para matar. O mesmo Deus que havia dito, não matarás. A palavra de Deus tem algumas contradições, meus amigos, é isso mesmo, tem inúmeras contradições. Basta estudar com atenção e sem ideia preconcebida. A palavra de Deus, entre aspas, bem entendido, né? Estou sendo irônico. Não é mais o Deus injusto que pune um povo inteiro pela falta de seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente e que fere os filhos pela falta dos pais, castiga os filhos pela falta dos pais. E aí o que é que ele é então? É um Deus clemente, soberanamente bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. E segue por aí afora. É um texto maravilhoso este. A terceira revelação, obviamente, repetindo, do ponto de vista espírita, é o Espiritismo. E aí vem essas questões. Por quê? Que necessidade havia? Então, há algumas informações aqui bastante consistentes. Não dá para a gente ficar examinando tudo aqui. Mas vejam só essa aqui. A ideia vaga da vida futura que se tinha, que Jesus havia falado sobre a vida futura, havia pintado um quadro, meu reino não é deste mundo, havia apresentado isso com perspectiva, mas sem detalhamento, sem informações que pudessem fazer a pessoa entender bem. Era uma ideia meio vaga ainda. O que o Espiritismo veio fazer? Veio revelar em nível de detalhes, praticamente materializar diante dos nossos olhos a vida espiritual, mostrar o passo a passo da vida dos espíritos após a desencarnação.
estabelecer uma relação direta do que o sujeito está vivendo agora no mundo espiritual com aquilo que ele viveu aqui na Terra. Enfim, um cenário completo, intenso, detalhado, não é? Então o Espiritismo acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos cerca e povoa o espaço, e para tanto define a crença. Não é apenas uma crença, dá-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade à ideia, além de definir os laços que unem a alma ao corpo e levantar o véu que ocultava os mistérios do nascimento e da morte. Todo esse detalhamento. Então, o que o Espiritismo vem fazer? O que o Espiritismo traz? O que tem de vantagem para nós? Vamos falar rapidamente isso aqui. O homem sabe de onde vem e para onde vai. Por que está na terra? Por que sofre temporariamente? E vê por toda parte a justiça de Deus. Isso fica claramente compreendido através dos ensinamentos espíritas. Quem se propuser a estudar a doutrina espírita irá constatar isto. Sabe que a alma progride sem cessar, através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que pode aproximá-la de Deus. Sabe que todas as almas, tendo um mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com a mesma aptidão para progredir. Ninguém é criado melhor que o outro, com vantagem, com privilégio, em virtude do seu livre-arbítrio. Sabe que todas são da mesma essência, que não existe diferença entre elas, senão quanto ao progresso realizado. Porque esse questionamento é muito comum, a gente tem falado disso algumas vezes aqui. O cenário que a gente percebe olhando uns para os outros aqui, analisando a sociedade como um todo, é de desigualdade. Então, como falar de igualdade? A igualdade está na origem, está no começo. Hoje não. Nós já temos milhares e milhares de encarnações. Nós já realizamos tal ou qual progresso. Nós estamos em condições diferentes. Portanto, cada um enfrenta a sua própria realidade em função daquilo que construiu e do que falta para construir. Não é hoje que nós devemos buscar a igualdade. Ela está na origem e na destinação, que todos têm a mesma destinação. Diz o Espiritismo que todos iremos alcançar o mesmo grau, o grau supremo de perfeição, de felicidade. Agora, o tempo que isso vai levar depende, obviamente, de cada um, do ritmo com que cada um caminha, com que cada um constrói o seu crescimento. Isso é uma questão de livre-arbítrio, de vontade, de empenho pessoal. São duas coisas que diferenciam as pessoas. O tempo de existência de cada um como espírito, que é diferente aqui. Se pegarmos aqui 15 pessoas, não tem nenhuma igual a outra. Uns são mais velhos, outros são mais novos. Não a idade cronológica atual, é óbvio. Trata-se do espírito, estamos falando do espírito. Tem 1 milhão de anos, o outro tem 500 mil. Então, supostamente o que tem 1 milhão avançou mais, progrediu mais, está numa condição melhor. Supostamente, porque há um segundo fator, que é a vontade. Às vezes o sujeito fica patinando. Então o outro, criado há menos tempo, avança mais rapidamente e se torna feliz mais depressa. Qual que é a grande vantagem? Qual que é a grande vantagem de se esforçar por se tornar melhor? Progredir. Ser feliz. Deixar de sofrer mais depressa. Sabe que todas têm o mesmo destino, todas atingirão o mesmo alvo.
Sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas, Deus não criou nenhuma privilegiada. Sabe que não há seres perpetuamente voltados ao mal e ao sofrimento. Essa ideia de demônios, de capetas, de sei lá o quê, isso não existe na visão espírita. Todos são almas humanas, os mais infelizes, os mais atrasados, os mais imperfeitos, fazem o mal ainda, porque ainda não evoluíram, não se desenvolveram. Mas não foram criados para o mal e nem ficarão perpetuamente assim, né? Então, essa história de demônios são espíritos atrasados, imperfeitos, que praticam o mal no estado espiritual, da mesma maneira que praticavam quando estavam aqui na Terra. Mas que se adiantarão também e se aperfeiçoarão também. Sabe que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte na criação, mas espíritos que já atingiram o alvo, depois de terem percorrido a estrada do progresso. Então, o chamado anjo, do ponto de vista espírita, é o espírito puro, é aquele que alcançou o grau máximo. Ele não foi criado assim, porque as religiões imaginam que os anjos são seres à parte, criados assim, e inclusive supõem, as religiões tradicionais, a possibilidade do decaimento. O Lúcifer, o anjo decaído, isso do ponto de vista espírita não existe. Não há retrogradação de nenhuma maneira. O espírito só pode crescer, nunca diminuir. Então, se ele já é anjo, não tem a menor possibilidade dele regredir. Sabe, portanto, o espírita ou aquele que estuda, que não há criações múltiplas nem diferentes categorias entre os seres inteligentes. Que toda a criação deriva da grande lei da unidade que rege o universo e que todos os seres gravitam para um fim comum, que é a perfeição, etc, etc. Agora, rapidamente, consequências disso para nós. Consequências desse estudo. O fato de nós conseguirmos conhecer a situação dos espíritos, essa condição que o Espiritismo vem trazer, estabelecer uma relação direta, mostrar a vida espiritual, tal qual ela de fato se passa. É muito interessante. Há, inclusive a respeito disso, uma matéria muito sólida, muito consistente, no livro O que é o Espiritismo, que eu já mencionei antes. No segundo capítulo, ou terceiro, mas é um subtítulo chamado exatamente Consequências do Espiritismo. Consequências do Espiritismo. Ali nós vamos encontrar um apanhado geral de como esse conhecimento, essa constatação da vida futura, da vida espiritual, da imortalidade da alma, como é que isso deve impactar na atitude do ser humano na Terra? Como é que isso pode provocar um comportamento, uma mudança radical de comportamento no ser humano? A partir do momento que você enxerga como uma realidade palpável a vida espiritual, o modo como os espíritos estão vivendo, que você consegue estabelecer uma relação direta do que eles estão enfrentando com aquilo que viveram, que impacto isso deve ter sobre nós? Olha, isso é fantástico, isso deve provocar uma revolução no comportamento. Porque nós estamos vendo, está diante de nós. Nós só não enfrentamos isso com uma seriedade maior, talvez, porque nós fingimos que acreditamos nisso, muitas vezes, mas não acreditamos de fato, ou não estamos plenamente convictos disso. Então, muitas vezes nós continuamos vivendo, olha lá que coisa bonita, estão aí os livros falando isso e aquilo, mas eu vou continuar aqui a minha vidinha que está tudo bem. Então, esse alerta nós vamos encontrar também no estudo atento
da doutrina espírita. E com relação ao ensino de Jesus, Espiritismo, ensino de Jesus. O Espiritismo não vem negar o Evangelho, nem destruir, evidentemente. Assim como Jesus afirmou, não vim destruir a lei de Moisés que estava estabelecida, mas não a parte transitória, disciplinar da lei de Moisés, que era apropriada a uma época e já estava superada. Essa ele rejeitou. A lei divina, o caráter divino daquilo que havia na lei de Moisés. É disso que ele fala. Eu não vim destruir a lei, mas eu vim aqui cumpri-la. Vim para... E até ele diz algo melhor do que isso. É que as traduções estão incorretas. As traduções falam, eu vim cumprir. Olha, cumprir a lei ele não ia fazer nada demais. Não ia fazer mais que a obrigação, se tratando de um espírito puro, principalmente como ele. Mas não foi isso que ele disse. Se você pegar a Vulgata Latina, que é aquela coisa feita no século IV, pelo padre Jerônimo, você vai ver que o verbo que está lá não é cumprir, é aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Eu não vim destruir a lei, eu vim aperfeiçoá-la. E foi o que ele fez. Ele não se limitou a cumprir a lei divina. Isso era óbvio que ele iria fazer. Um espírito da natureza de Jesus não podia fazer algo diferente disso. Ele ia descumprir a lei divina? Não, ele veio melhorá-la, veio ampliá-la, veio aperfeiçoá-la. Né? E o Espiritismo é a mesma coisa. Vai destruir o que Jesus ensinou. Vem situar as coisas nos devidos lugares, desenvolver, facilitar a compreensão de algumas coisas que foram ditas de uma forma alegórica, através de parábolas, em sentido figurado, desenvolver ideias que Jesus não pôde desenvolver no seu tempo. Então, tudo isso com base em leis naturais, que o Espiritismo veio revelar, veio trazer. Basta que a gente se lembre que o próprio Cristo advertiu que ele tinha muitas coisas para dizer, mas as pessoas não podiam entender, que isso ia ficar para depois. Então ele advertia que o ensinamento dele estava ficando incompleto. Tanto isso é verdade que ele anuncia para o futuro a vinda de um novo revelador, que viria fazer aquilo que ele não podia fazer. Quais as funções que ele atribui a esse novo revelador? O que é que ele fala lá, segundo a gente lê no Evangelho de João? O que é que esse novo revelador viria fazer? Ensinar todas as coisas. Ensinar todas as coisas por quê? Porque ele não podia ensinar, e ele deixou isso claro. No mesmo Evangelho de João, não posso, porque vocês não têm condição de entender. Quando vier esse novo revelador, ele fará isso. Segunda função, recordar os seus ensinamentos. Restabelecê-los. Colocar as coisas no devido lugar de novo. Porque com o passar do tempo, nos primeiros séculos e daí por diante, os teólogos foram enterrando o ensino moral de Jesus. E cada vez mais este ensino foi desaparecendo dos templos religiosos, dos ensinos, substituído por dogmas, por rituais, por costumes outros. O ensino moral foi para o vinagre. Era preciso, portanto, restabelecer, colocar as coisas nos devidos lugares. E para a gente caminhar, para encerrar a nossa reflexão, sucinta, bem resumida, despretensiosa, como se pode verificar, porque como eu sou muito perfeccionista, eu acho que eu tenho material aqui para falar a tarde inteira. Então não é isso que interessa para nós aqui. Além de tudo isso, é preciso considerar o poder moralizador do Espiritismo. A força que a doutrina espírita traz em si para mudar a pessoa. Onde se baseia isso? Veja, aponta uma finalidade
a todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal. Aquilo que eu acabei de falar antes, descortina o mundo espiritual. O que o Kardec fez? Ele fez praticamente um inventário de milhares de espíritos, da vida de milhares de espíritos, acompanhando a evolução, o desenvolvimento, como as coisas se passavam no mundo espiritual, abrindo uma ficha. Então, o sujeito morreu hoje, dia 8 de novembro de 2020. No mesmo dia ele conversava com esse espírito e pegava informações dele. Daqui uma semana ele fazia isso de novo. Daqui um mês ele fazia isso de novo. Daqui 60 dias, ele foi acompanhar. Como é que você está agora? As coisas estão, como é que estão as suas percepções? O que é que você sente? Você sofre, não sofre? E tudo isso ligando com o que o sujeito havia sido na Terra, como ele se havia comportado aqui na Terra. Enfim, isso que está aqui, ó, tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal. Mostrar, está lá. Traz força moral, coragem e consolação nas aflições, mediante uma inalterável confiança no futuro. Então o sujeito passa a enxergar a vida futura não mais como uma hipótese, uma vaga esperança. Será que tem? Será que não tem? Aqueles que eu amei, que já morreram, será que vou revê-los? Será que não vou? Não, é uma coisa tangível, uma certeza matemática. Dá a esperança de cada um ter perto de si os seres que amou, tornar a vê-los. Certeza de que tudo quanto se fez, tudo quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria, moralidade, até a última hora da vida, tudo que você conseguiu realizar, tudo que você fez, será aproveitado ao seu progresso, à sua condição espiritual. E por fim, uma observação assim: o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo com relação àquele Consolador que ele anunciou que enviaria. Porque o Espiritismo vem fazer exatamente aquilo que o Cristo havia anunciado: ensinar todas as coisas, aquilo que ele não podia, desenvolver todos aqueles pensamentos, trazer claramente o modo de relação do mundo espiritual com o mundo físico, o modo de ligação da alma com o corpo, vem falar da reencarnação, do progresso, das vidas sucessivas, da anterioridade da alma, do futuro, vem falar de Deus de uma forma fácil de entender, e vem abrir diante do homem um ponto de vista inteiramente novo, uma perspectiva inteiramente nova para a sua existência. E aí então, agora sim, observações finais. Essa era a parte que todo mundo estava esperando. Como os elementos da revelação espírita foram ministrados simultaneamente em muitos pontos, aqui é o Kardec fazendo um apanhado de como ele trabalhou, como é que foi essa construção, a elaboração da doutrina, a sua construção, a sua consolidação, seria a palavra mais correta a ser utilizada. Os elementos foram ministrados em muitos pontos, em muitos lugares, simultaneamente, a homens de todas as condições sociais e de vários graus de instrução, muitos médiuns, em diferentes locais, diferentes países. É evidente, portanto, que as observações não podiam ser feitas em toda parte com os mesmos frutos. E ele segue falando, eu pus só um pedacinho aqui. Tinha que haver uma apreciação oriunda do conjunto e da correlação dos fatos. Alguém tinha que fazer isso. Isso era exatamente o que cada centro isoladamente não podia fazer. Em nenhuma parte, no item 52, o ensino espírita foi ministrado de maneira completa. Em nenhum lugar.
foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. Quem fez isso? Allan Kardec. Agrupar os fatos espalhados para se lhes apreender a correlação. E muita gente chama Kardec apenas de codificador. A palavra codificador não lhe faz justiça, que daria a ideia de alguém que pegou tudo pronto, que os espíritos ditaram, ele pegou, colocou no papel, organizou, deu uma sequência e publicou. Se ele fizesse isso, ele teria uma coxa de retalhos. Ele teria algo completamente ininteligível. Por causa exatamente desses fatores que a gente está verificando aqui que ele falou. Instruções dadas pelos Espíritos sobre todos os pontos e todos os assuntos, comparar, analisar, estudar analogias e diferenças. Comunicações de Espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, ignorantes, mais evoluídos, apreciar o grau de confiança que a razão lhes permitia conceder, distinguir ideias sistemáticas, individuais ou isoladas, daquelas que tinham a sanção do ensino generalizado dos Espíritos. Se ele simplesmente pega tudo e publica, organiza e publica, ele teria uma colcha de contradições. Porque comunicações existem de todos os níveis, de todos os tipos. É preciso filtrá-las, é preciso extrair delas a essência, correlacioná-las, coordená-las e estabelecer um corpo doutrinário lógico. Foi isso que ele fez, só isso. Ele era fraco. Distinguir as utopias das ideias práticas, afastando as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica sã. Analisar com rigor, com extremo rigor, coisa que não se faz hoje em dia. O médium recebe uma mensagem hoje, amanhã já está publicando, não analisa nada. E ninguém analisa nada dentro do movimento espírita. Daí a gente vê as barbaridades que a gente está vendo hoje por aí. Utilizar da mesma forma os erros. Vejam só, atenção para esse detalhe. Utilizar da mesma forma os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo aqueles da mais baixa categoria, para conhecimento do estado do mundo invisível, e formar com tudo isto um todo homogêneo. Era necessário, em suma, e aqui eu fiz um resumo, hein? Um centro de elaboração, que era ele, independente de qualquer ideia preconcebida. Vejam de novo a expressão que ele usa, independente de ideia preconcebida, independente de todo preconceito sectário, resolvido a aceitar a verdade tornada evidente, embora contrária às opiniões pessoais. Ora, muitas coisas ficou constatado que se passavam de uma forma completamente diferente daquilo que ele pensava, daquilo que todo mundo pensava. Mas aquilo se tornou evidente. Foi necessário abrir mão da opinião pessoal, daquilo que se pensava, para aceitar, para absorver a verdade que era informada. Por quê? Porque ela era informada por todos os espíritos, pela maioria deles, de uma forma consistente, concordante, o ensino coletivo, né? Tal centro foi formado por si mesmo, pela força das coisas, e sem desígnio premeditado. Não, Kardec dizendo, pessoal, eu agora vou ser o coordenador aqui, vocês mandam tudo para mim. Não, isso foi acontecendo. As pessoas foram vendo nele realmente essa pessoa. Ele era convidado para ir a Lyon, para ir a Bordeaux, para ir a todas as cidades. Todos viam nele um coordenador, todos chamavam ele de mestre. Então, a autoridade dele era inteiramente reconhecida por todos. E assim, a doutrina,
para cumprir a vontade do Criador, não poderia ser obra de um só espírito, nem de um só médium. Ela não poderia surgir senão da coletividade dos trabalhos, controlados uns pelos outros. Isso tudo aqui nos dá uma ideia da consistência, da autoridade da doutrina espírita, do porquê nós recebemos, analisamos, aceitamos e concordamos com esses princípios todos, por que nós entendemos que eles têm validade e por que nós cremos neles. E, acima de tudo, esta convicção, conforme já ficou exposto aqui em várias telas passadas, essa convicção, qual o benefício que ela pode trazer para a humanidade? Qual o resultado que ela pode trazer para o homem terreno? Muito obrigado a todos, bom domingo, que Deus nos abençoe.